Pessoal, boa tarde, viu, os meus alunos. Eu preparei esse vídeo, gente, para poder estar oferecendo para vocês um material de apoio, um suporte na fase 2 do projeto integrado de marketing. Então, esse é o meu intuito, em ajudá-los, né, nesse momento do ensino remoto, que eu acho que é um desafio para todos nós o ensino remoto. Então, por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para tentar oferecer para vocês um material de apoio, né? E com ele eu acredito que todos poderão sempre bem na nossa matéria de marketing. Bom, o que eu vou falar hoje com vocês, gente? Eu quero estudar com vocês o que vocês devem preparar, né, na fase 2 do projeto integrado que a gente está trabalhando, tá? Qual o material que eu estou usando? Pessoal, eu estou usando o material MKT Aula Agro 1.pdf, que está lá na pastinha do Teams, da nossa matéria, tem uma pastinha que chama Filosofias da Administração de Marketing. Dentro dessa pastinha, em arquivo, você vai achar esse material, tá bom? Onde que eu acho esse material? No livro, professora, para eu poder dar uma lida na teoria, né, direta do Kotler e Armstrong. Tá nas páginas, 12, 13, 14 e 15, tudo bem? Então, nessa material de apoio que eu tô fazendo aqui agora com vocês, eu vou explicar direitinho o que é cada filosofia dessa e o que eu espero que vocês coloquem, né, no nosso projetinho integrado fase 2. Então, pessoal, eu quero só ler para vocês a proposta, tá, do projeto, que aí fica mais fácil, mais claro. Com base nas filosofias da administração de marketing apresentadas no livro-texto da disciplina de Kotler e Armstrong 2003, identifique qual ou quais filosofias estão sendo utilizadas atualmente pelas empresas no contexto da pandemia. Faça uma análise detalhada justificando a sua escolha, conforme a teoria apresentada. Então, o que eu sugiro para vocês, para que fique um trabalho bom, gratificante para todos nós? Primeiro passo, eu quero que vocês coloquem o quê? Explicar cada uma das orientações, tá? Das filosofias, tudo bem? Então, por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para eu explicar com exemplos, que aí vocês depois podem escrever com as suas palavras, né? Com as palavras do grupo em conjunto. Então, vamos lá, né? De acordo com Kotler e Armstrong, nós temos algumas filosofias de administração de marketing. Vou começar a falar uma por uma. Nós temos, por exemplo, a orientação de produção, tá? Como trabalha a orientação de produção, pessoal? Assim, qual o enfoque dela? Ela se baseia no princípio de que consumidores preferem produtos acessíveis e produzidos em larga escala. Com a produção em larga escala, o que acontece, pessoal? Eu tenho um preço mais acessível, tudo bem? Eu produzo em larga escala, então o preço daquele produto, ele torna-se o quê? Mais acessível, tá? Não estou dizendo, gente, que todos os consumidores vão pensar assim, não. É igual a gente discutiu em sala, tem vários tipos de consumidores, não é? As pessoas, elas tem suas particularidades, mas o que eu tô querendo dizer com orientação de produção é o quê? Essa orientação, ela é boa para os consumidores que querem produtos o quê? Mais baratos, mais acessíveis, tá? Exemplo disso, para ficar mais claro, imagina assim, por exemplo, carro popular, né? O hatchback da indústria automobilística, o carro de entrada, é um exemplo de orientação de produção, tá? Débora, mas e a Ferrari? A Ferrari não, gente, porque a Ferrari, ela não está produzindo em larga escala. Pelo contrário, inclusive, o marketing dela é baseado em quê? Em não ter larga escala. No produto ter um preço muito elevado, o consumidor pagar valores elevadíssimos e ele ainda entrar numa lista de espera para obter o produto. Então, o marketing da Ferrari, ele é diferenciado, tá? Usei o nome Ferrari só para dar um exemplo, tá bom, pessoal? É que a gente usa isso para poder ficar mais claro as diferenças de produto. Orientação de produto. Agora eu vou falar de produto. Para quem que é? É para aquele consumidor, gente, que ele quer o produto com mais qualidade, desempenho, características inovadoras.
tudo bem? Então não é para aquele consumidor que é já o habitual, não, ele quer um produto com uma coisa diferente, uma coisa inesperada, uma tecnologia nova, tá ok? Então é nesse sentido, tá? Que é essa orientação de produto, tá? Eu vi recentemente na indústria alimentícia, até foi fruto até de uma das nossas aulas de marketing aí para trás, uma aluna até comentou isso, né? Que ela tinha alguém na família que tinha uma certa limitação de saúde. E aí, a indústria alimentícia que ela compra alimentos, ela descobriu que começou a fazer produtos variados. E aí essa pessoa da família pôde ter mais qualidade de vida. Por quê? É uma característica tecnológica inovadora do produto que permite a essa pessoa, mesmo assim, ela tendo as limitações dela de saúde, ela agora pode consumir esse produto, inclusive de vários sabores diferentes, melhorou a qualidade de vida dela. Então isso é uma coisa muito gratificante, é a orientação de produto, tá? Orientação de vendas e orientação de marketing, né? Uma que leva até o nome da matéria, né? Às vezes faz confusão, por isso que eu tô fazendo o vídeo pra gente não ter confusão no trabalho, tá? No fase 2. A orientação de vendas, gente, vamos fazer um exercício dentro da nossa mente. Pensa assim, a orientação de vendas, ela sempre pensa o quê? Curto prazo, tudo bem? Então ela pensa assim, eu quero resolver o agora, tá bom? Então como que ela vai trabalhar isso? Ela fica em cima de quê? De venda, de promoção, tudo bem? Eu tô com estoque aqui parado, vem a coleção nova de sandálias. Nossa, vamos fazer uma promoção aqui na loja. Isso é orientação de vendas, tá ok? Orientação de marketing, gente. Aqui leva o nome da matéria. É uma que ela trabalha ao contrário da de vendas. Assim, ao contrário que eu falo assim, uma vai para a esquerda, outra para a direita. Uma preocupa só com hoje e amanhã, a de marketing não. Ela preocupa com muito mais, com além. Ela pensa ao longo dos anos. Então, o que ela trabalha então, gente? Com as necessidades do cliente. Lembram lá do capítulo 1 que a gente estudou muito necessidades do cliente lá em março, em fevereiro, lá na UENG? Então, necessidades do cliente que ela usa. Aí vocês vão falar, mas como, Débora? O lucro que ela trabalha é obtido pela satisfação da necessidade do cliente. Então, é um marketing integrado. Então, o que ela faz? Ela cultiva o relacionamento a longo prazo. Ela vai ali tentando entender, não, mas o que o cliente quer mais daquele sapato? É conforto? É resistência? É um sapato para atividade física? É um sapato para esporte? Ela vai buscando essa informação e aí ela sempre está melhorando. Para quê? Para oferecer algo de qualidade e criar esse laço com o cliente, tá? Agora, gente, eu vou falar de uma outra orientação, tá? Gente, quando eu terminar de falar as explicações, eu vou colocar, né, o que eu colocaria, assim, na minha opinião, que está sendo usada muito no mercado agora da pandemia. Mas isso não quer dizer que o grupo, ao fazer a sua discussão, pode dar outra sugestão na resposta, pode pôr outra orientação, não precisa ser a mesma que eu tô falando, tudo bem? Os conceitos têm que estar claros, seguindo o livro, que é esse que eu tô falando. Mas, por exemplo, eu particularmente, eu acho que nesse momento de enfrentamento da pandemia, as empresas estão usando muito orientação de produção, tudo bem? Eu vi no início que elas usaram a de vendas e depois elas partiram muito para produção, tá? E eu vou explicar por quê. Mas no trabalho de vocês, nada impede que o grupo faça uma reunião e fale assim, não, Débora, eu acho que está usando essa outra orientação. E aí você coloca por quê. Eu respeito a opinião do grupo e não vai estar errado, desde que justifique, tudo bem? Não, a única coisa que a gente tem que seguir, gente, vocês têm toda a liberdade de escrever. A única coisa que eu peço que vocês sigam é a teoria do livro. Mas a opinião do grupo, a discussão do grupo é valorizada na minha matéria, tá? Então, é isso mesmo, vocês serão ouvidos, tá? Agora eu vou falar da orientação de marketing societal. O que é isso, gente? Para ficar mais claro. Seria a ideia de trabalhar com 3 fatores. Quais seriam esses 3 fatores? Sociedade, consumidor e empresa, tá bom? Pensa assim, você está do lado da empresa, do marketing. Óbvio, a empresa, ela busca o objetivo dela, que é o lucro.
Só que existem dois outros também, que é o que? O consumidor. O que é o consumidor objetiva, pessoal? Satisfação das necessidades, que a gente volta lá no capítulo 1 de novo, porque a nossa matéria ela é muito interligada, a nossa ementa. Então, satisfação das necessidades. Então, eu estou na empresa, eu sou do marketing, eu vou dar um jeito de trabalhar na minha filosofia a questão do lucro, que a gente precisa vender. Porém, eu vou me basear na satisfação da necessidade do cliente, só que eu vou levar em conta uma outra coisa, que aí, por isso que ela é marketing societal. A sociedade, gente, bem-estar da humanidade, tá? Aí vocês vão falar, Débora, mas o que isso tem a ver, né? Como ver isso na prática para eu conseguir escrever meu projeto, fase 2? Gente, a orientação de marketing societal, eu vejo muita aplicação dela nesse momento também, viu, da pandemia. Por quê? Porque você vê vários grupos de pesquisa diferentes começaram a entrar em contato pelo mundo. Para quê? Pelo bem-estar da humanidade, para tentar desenvolver uma vacina para o bem-estar de toda a humanidade, né? De todo mundo que nós conhecemos. Olha que coisa legal, né? Isso é marketing societal, muito bacana, tá? Então, assim, respondendo à segunda fase, né? A primeira fase é explicar o que é cada uma, com exemplos, eu já expliquei. Se fosse o meu trabalho, eu colocaria a orientação de marketing societal e colocaria esse exemplo, que eu acho que é um exemplo até muito bonito e tem a ver com a nossa matéria, que esses grupos de pesquisa que estão pesquisando vacina pelo mundo inteiro para o bem-estar da humanidade, então é muito legal isso. Eu colocaria orientação de produção, porque as indústrias, né, começaram a produzir o álcool gel, começaram a produzir mais máscaras, tudo visando o quê? Produção em larga escala, para que não falte na casa de ninguém, né? No uso do dia a dia de ninguém. Então, isso é orientação de produção, para que produza muito em larga escala e o preço não fique caro, para a gente ter condições de adquirir todas as pessoas tenham condições de adquirir e seja acessível. Aí outra que eu falaria, mas essa assim, no momento da pandemia, eu acho que é mais orientação de produção e a orientação de marketing societal. Agora, no momento que foi até assim, no comecinho da pandemia, né, que teve, por exemplo, a questão da Páscoa, e aí volta uma outra aula nossa, que até uma aluna, ela remeteu esse exemplo e eu achei bem interessante. Houve o quê? Uma orientação de vendas de curto prazo. Por quê? Porque as empresas que estavam, né, com seus ovos de chocolate, tudo bem, seus produtos, né, de Páscoa, elas viram, né, poxa, a pandemia, o isolamento social, e aí elas começaram a fazer algumas promoções, né, a viabilizar a distribuição para casas, né, para casa das pessoas, com que intuito? Com orientação de vendas, tá? Para poder resolver essa questão de curto prazo, tá? Para elas venderem. Então, assim, essa foi a análise que eu faria, explicando cada uma, quais que eu optaria por colocar, né, se fosse o meu grupo, né, o trabalho feito por mim. Mas como eu disse, o aluno ele é livre, o grupo é livre, eu acho super saudável vocês discutirem, né, é um crescimento intelectual, e aí vocês vejam qual ou quais que vocês acham mais adequado. Acabei falando de 3, né, se fosse meu trabalho eu ia justificar as 3, mas aí é ao gosto do grupo, tá? Não será errado vocês escolherem outra, não há problema nenhum. É só vocês contextualizarem e explicarem o porquê da escolha, tranquilo. Aí, outra coisa, gente, que eu queria falar com vocês é que eu também gostaria, nessa questão, que vocês exemplificassem, tudo bem? Então, por exemplo, eu já coloquei aqui, ó, nas vendas de curto prazo, eu já coloquei um exemplo para vocês de empresas que começaram a viabilizar os pedidos de ovos de Páscoa pela internet e as entregas em casa, ou seja, elas tiveram que investir em distribuição para poder viabilizar, fizeram promoções, tá, dos valores dos ovos mesmo para viabilizar. Então, isso é o meu exemplo prático. A orientação de produção. Teve empresa que ela não trabalhava com álcool em gel e ela começou a produzir álcool em gel devido à necessidade do mercado, então ela se adaptou, né, para estar ajudando também. Aí eu acho que mistura a produção com o marketing societal.
E o marketing societal, esses cientistas do mundo inteiro, de grupos de pesquisa que ficam até longe geograficamente, que estão se comunicando, estão desenvolvendo as vacinas, né, para o bem-estar da humanidade. Então aí a pessoa teria que escrever um texto explicando cada uma dessas direitinho, tá? Que seria basicamente isso que eu expliquei. Lógico, se o seu grupo escolher outra orientação, não há problema, pessoal. Você pode usar outra orientação, apenas escreva um texto embasando a sua orientação, detalhando direitinho, tá bom? Vou colocar outro exemplo, gente, só para ter certeza que todo mundo vai entender o fase 2 para todo mundo ir bem. Imagina aqui comigo, pessoal, que vocês, por exemplo, fizessem o quê? Vamos pensar, por exemplo, numa empresa, tá? Que ela vendia, por exemplo, hambúrguer, tá? E aí vendia hambúrguer presencialmente, tinha música ao vivo e tudo mais. Com a pandemia, o que ocorreu? Né, dependendo da localização geográfica, vamos imaginar que ela está na região, né, e que está aquela área vermelha, né, como classificação. Então quer dizer que foi, né, a maioria dos serviços foi fechados. Então não pode ter, por exemplo, uma música ao vivo, né, não pode assim ter uma aglomeração. Então o que essa empresa fez? Eu estou dando esse exemplo, gente, vocês podem usar no trabalho também, por isso que eu estou falando para vocês irem, né, criando na mente para na hora de escrever. O que ela fez, né, no meu trabalho, entre aspas, aí, que eu colocaria no meu? Ela fez o quê? Ela refez o jeito que ela trabalhava. Então, ela começou a trabalhar o quê? Colocar cardápio nos aplicativos, cardápio no Instagram, cardápio para levar na casa das pessoas. Começou a contratar mais motoboys, né, mais pessoas para ajudar na distribuição, tá? A parte, por exemplo, da música, essas coisas, ela já cancelou, porque não pode fazer aglomeração nessa região geográfica que eu estou criando aqui no meu exercício. Então, ou seja, ela mudou os investimentos da empresa. E aí, com as entregas, ela está conseguindo se manter no mercado, graças a esse marketing, né, de adaptar ao momento atual, tá? Bom, pessoal, então é isso que eu queria falar para vocês hoje do projeto integrado, tá? Queria agradecer vocês, viu? E pelas participações, e é isso, viu? Fiquem com Deus e um ótimo trabalho, tá? Desejo a todos um ótimo trabalho.